almas queridas que aqui se encontram em nossa casa, almas queridas das redes sociais, que a incomparável paz de nosso Senhor e Mestre nos penetre e permaneça em nós, agora e sempre. Capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. Nesta oportunidade, o item 5, onde encontramos uma recomendação sempre atual, que traça bem qual deve ser o caráter predominante do espírita. Explicaremos a partir do número 5, que estudamos hoje. Encontramos as instruções dos Espíritos. Várias instruções. E como nosso estudo é metódico, sequencial e sem pressa, semana a semana, vamos estudando mensagem por mensagem, uma a uma, agradecendo a presença de todos. O nosso tema de agora: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Nestas duas recomendações, que são uma em verdade, nós temos a síntese do que o Cristo espera dos espíritas, a síntese do que a doutrina espírita pede dos espíritas. Os nossos irmãos que integram a respeitável Igreja Católica guardam também seus compromissos. Os irmãos que integram as igrejas reformadas em suas diversas ramificações também guardam compromissos. Assim, os integrantes de todas as religiões, porque não há na terra criatura que esteja isenta de obrigações, de compromissos, de responsabilidades. Exceção feita às crianças, pré-adolescentes, adolescentes e a outros grupos que excepcionalmente ignoram
o sentido da vida por falta de maturidade, todas as demais criaturas que atingiram um grau mínimo de maturidade, de compreensão, de responsabilidade, não pode viver de maneira leviana, inconsequente, irresponsável, sem previdência, sem providência, sem a adoção de determinadas normas para a vida. Quando o Espírito Verdade nos prescreve a nós, os espíritas, isto: amai-vos e instruí-vos, ele o faz tendo em vista os princípios básicos da doutrina espírita. O Espírito Verdade nos prescreve estas duas recomendações, normas de conduta: amai-vos e instruí-vos, tendo em vista a alma do Espiritismo, tendo em vista a alma do Evangelho. O Espiritismo é em tudo consentâneo, de acordo, coerente, harmônico com o Evangelho do Cristo, não com o Evangelho inventado pelos homens. O compromisso da doutrina espírita é com Jesus. Doa a quem doer. O Espiritismo está na terra para agradar a Deus, para agradar ao Cristo, e não para agradar às criaturas humanas. A doutrina espírita, portanto, tem um compromisso indissociável, indissolúvel com o Evangelho do Cristo. Por esta razão, estas duas recomendações espíritas: amai-vos, porque, em verdade, quem nos prescreve isto originalmente? Jesus. Instruí-vos. Quem nos prescreve isto originalmente? É Jesus. Como houve equívoco na interpretação, como ocorreram adulterações, enxertias, milhões de criaturas, bilhões de criaturas nestes séculos transatos, esqueceram-se do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E ainda hoje encontramos muitas teologias propondo o que Jesus não propôs, o que Jesus não propõe. Jesus não propõe
para fazer somente uma citação, que a alma alcançará a felicidade, a paz, a segurança, a tranquilidade presente e futura através do batismo nas águas. Isto não é um postulado genuinamente cristão. Isto é um postulado da teologia humana, que nada tem a ver com Jesus. Basta ler o que encontramos em Mateus sobre o batismo e veremos que Jesus não trouxe o batismo das águas. Estamos mencionando apenas um exemplo. Jesus nos trouxe o batismo do Espírito. Ele nos trouxe o batismo da prova, do teste, do testemunho, o batismo da fidelidade ao bem. Este é o batismo cristão. O nosso tema não é este, apenas trazemos estas considerações de passagem. Os meus discípulos, disse Jesus, serão conhecidos por muitos se amarem. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Como eu vos tenho amado. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como vos tenho amado. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Os meus discípulos, e vamos desdobrar, os discípulos do Mestre não se encontram somente entre os espíritas. Como não se encontram somente entre os católicos. Como não se encontram somente entre os denominados evangélicos. Discípulo do Mestre não é aquele que se batiza numa determinada igreja, porque ele pode se batizar e não seguir o Mestre, e pode não se batizar e seguir o Mestre no amor incondicional e restrito a toda a gente. É possível ser discípulo do Mestre sem ter se batizado aqui ou ali. E é possível não ser discípulo do Mestre tendo se batizado em 1, 2, 10 igrejas. Há coisas na religião que são interessantes, mas há outras que são essenciais. E o discípulo do Cristo não se satisfaz com atitudes exteriores, com práticas exteriores, com demonstrações labiais. O discípulo do Mestre
aquele que se propõe a seguir o Senhor, há de buscar segui-lo e demonstrar que o segue através de outras escolhas, de outras atitudes, não atitudes superficiais, para impressionar os demais que nos observam. Não. Amai-vos, porque o Evangelho, em síntese, nos propõe exatamente o amor como norma central, básica, inamovível, intransferível, inadiável. E por isso o Espiritismo vem conclamando a toda a humanidade, claro, mas especialmente os seus adeptos, ao amor a todos, sem cogitarmos de nenhum interesse humano, passageiro, social, político, econômico. Amai-vos. É por isso que os espíritas, os dirigentes espíritas, os que se destacam na direção dos centros espíritas, não pedem dízimo, não exigem dízimo. Não existe dirigente espírita assalariado, com salário. Os irmãos de fé, os espíritas, não pagam aluguel para o seu dirigente. O dirigente espírita precisa trabalhar, como todos os demais trabalham. O dirigente espírita precisa garantir o próprio sustento. E se contrair matrimônio e tiver filhos, que trabalhe para sustentar o seu clã. O grupo espírita não é obrigado a sustentar o seu dirigente. Até porque não existe dirigente vitalício. Ninguém é dirigente para sempre nas instituições espíritas. Há exceções, mas raríssimas exceções. E mesmo estas exceções se caracterizam por serem pessoas com um compromisso diferente, de maior entrega, de maior renúncia, de maior sacrifício, sem ônus para os seus irmãos de ideal. O espírita, discípulo do Mestre, não vive da fé. Ele vive para a fé. Ele não explora o bem. Ele não vive do bem que os outros lhe fazem. Ele vive do bem que procura fazer em favor dos seus irmãos de fé e dos seus irmãos de humanidade. Porque para o discípulo do Cristo, todas as criaturas humanas são nossas irmãs. O chinês é nosso irmão. O hindu é nosso irmão. O canadense, o norte-americano, o haitiano, o paraguaio, o uruguaio, o argentino, o chileno, o inglês, o francês, são todos nossos irmãos.
porque em verdade a humanidade possui uma só família. Família chamada humanidade, porque para Deus somos todos filhos e, consequentemente, somos todos irmãos uns dos outros. Ninguém é mais filho de Deus do que outro. Ninguém é mais irmão do Cristo do que outro. E se alguém pretender destacar-se, destaque-se fazendo maior soma de bem. Recomendação do Mestre. O discípulo, como o Mestre, não deve cogitar de ser servido, mas sim deve cogitar de servir. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. É esta a exemplificação do Senhor para o primeiro colégio apostólico, composto pelos 12, que iniciaram a caminhada na condição de discípulos, depois guindados à condição de apóstolos, com maior responsabilidade ainda. Jesus não deixou o exemplo da exploração, da acomodação, da preguiça. Basta lermos Mateus, Marcos, Lucas e João, e lá encontraremos a exemplificação do Mestre, do berço à cruz, passando, amando, servindo. E é o que nos compete fazer. Sem privilégios, sem favoritismos, sem inclinações. Quando, pois, esta ou aquela denominação religiosa propõe a felicidade presente e futura pelo batismo, ela não está de acordo com Jesus, porque estar de acordo com Jesus é amar a todos, irrestritamente. Isto é estar em consonância com o Evangelho. O resto é periférico, é superficial, pode ser interessante, mas não é essencial para a vida eterna do Espírito. Bom mestre, perguntou o jovem rico, que devo fazer para herdar a vida eterna? Está lá. Jesus não diz, vai no templo, vai se batizar no templo. Olha, não seja adepto da filosofia grega, não. Os gregos não vão ser salvos. Olha, não siga os lá de Corinto, não siga os homens da Galácia, não vá lá para Éfeso, seja só judeu, vá só na sinagoga. Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus não diz, pague o dízimo, me sustente. Jesus não diz isso para o jovem. A partir de agora, pague o aluguel da minha casa, compre mais um camelo para mim, compre uma carruagem, contrate escravos para mim. Não.
vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. O cristão segue o Cristo. E por isto Saulo, depois Paulo, que entendeu Jesus, que entendeu o Cristo, que entendeu o Evangelho, escreveria aos seus irmãos: eu trabalho para não ser pesado aos meus irmãos. Trabalhemos também. Eu trabalho para não ser pesado aos meus irmãos. Sei que está escrito no Evangelho que todo trabalhador é digno do seu salário. Mas está dito também no Evangelho: dai de graça o que de graça recebestes. Sim, o trabalhador é digno do salário, daquele trabalho profissional que ele executa, não do trabalho para Deus, porque tudo que vem de Deus vem-nos de graça. E o apóstolo Paulo escreveria: a tua graça me basta. A tua graça me basta. Ou seja, com a graça de Deus eu trabalho. Com a graça de Deus eu cuido de mim. E com a graça de Deus eu amo, sirvo o próximo. É esta mensagem espírita cristã. Quando, pois, este ou aquele critica a doutrina espírita, o faz por maldade, perversidade ou ignorância, e aplica-se a ele, então, o que o Cristo disse na cruz em relação aos que o condenaram: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ou, diremos nós, em relação aos que criticam sem conhecer: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que dizem. Fica a sugestão para que qualquer um abra, digamos, ao acaso, o Evangelho segundo o Espiritismo. Fica o repto, o desafio: abra qualquer página ao acaso do Evangelho segundo o Espiritismo e me escreva dizendo que aquela página contém um pensamento que contraria o Evangelho puro, original de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso, então, que o Espírito Verdade, que preside, em nome do Cristo, o advento da doutrina espírita, nos propõe como segunda orientação: instruí-vos. É o que o discípulo espírita procura fazer: estudar, porque o espírita sabe que a salvação dele não está salva. Porque não basta crer em Kardec, não basta crer em Chico Xavier, não basta frequência ao centro, não basta crer nos guias espirituais, não basta ser médium, não basta nada, se o que fizermos não vier acompanhado do conhecimento da doutrina, quer dizer, do conhecimento do Evangelho. O espírita precisa instruir-se, sim, na ciência dos homens, claro, no que puder,
e no que desejar, mas instruir-se, sobretudo, no Evangelho do Cristo, para conhecer a vontade de Deus, para conhecer a vontade do Cristo, para que ele, espírita, possa dizer: eu estou na terra para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou, eu estou na terra para fazer a vontade da espiritualidade superior, que em nome do Cristo patrocinou a minha atual reencarnação. É por esta razão que grande parte dos centros espíritas legítimos andam um tanto esvaziados, porque nós trazemos uma mensagem que não agrada às almas infantis, não agrada àqueles que querem apenas o docinho evangélico, a aguinha doce. Não agrada àqueles que querem ouvir as conveniências, porque a doutrina espírita, com Jesus, nos recorda o evangelho primitivo e nos lembra que é a verdade que nos liberta, a verdade do Cristo, não a verdade dos púlpitos, não a verdade das tribunas dissociadas do Evangelho de Jesus. Como sugestão de leitura, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, que nos inspira as reflexões desta hora. E a página no livro Fonte Viva, capítulo 173, de Emmanuel e Chico, ante a luz da verdade. Ante a luz da verdade. E Emmanuel começa dizendo: a palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida
E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Esta é a essência do Evangelho. Que o Senhor nos fortaleça o ânimo e nos oriente os passos para que o busquemos ainda hoje, antes que seja tarde. Porque esta noite alguém poderá vir buscar as nossas almas. E o que temos ajuntado, para quem será? Ainda propõe-nos o Evangelho. Profunda gratidão, com votos de muita paz em Cristo Jesus.